Professor, olha o Abraão. Oi? Você viu que o Abraão tava com a sua foto? Mentira! Deixa eu ver, Brau. Não, pelo menos um aluno pra gostar de mim, né, Brau? Porque esse povo põe foto com... Como é que é? Tem um aluno que tem foto com Edis, com não sei, põe foto não sei de quem, põe não sei de quem. Mas ninguém me ama, sabe? Ninguém põe foto comigo. Cadê? Ele fica tirando print da aula e coloca. Tampa o webcam, coloca de fundo. Mas eu fiquei muito feia aí, né, Brau? Me ajuda aí. Quer dizer, ó. Ô, gente, vocês são demais, tá? Ô, gente. Mas brincadeiras à parte, né? Vamos falar sério agora. Que eu tô brincando assim, mas eu sei que eu tenho um lugarzinho especial no coração de vocês. Eu sei disso, tá? Ô, gente. Claro, né, Daiane? Oi? É claro que tem, né, Daiane? Então tá bom, ué. Fico feliz. Ô, minha gente, é o seguinte, ó, o nosso teste essa semana, aliás, né, de todos os conteúdos, falei com vocês que a matéria do teste eu já tinha anotado, e deixa eu até olhar aqui de cabeça, assim, a gente não lembra, né? Mas é do capítulo 5, só vou reforçar aqui, deixa eu só abrir aqui que eu vou só reforçar as páginas, reafirmar as páginas. Uai, sumiu aqui, só um minutinho, gente. Uai, cadê? Alguém anotou aí, gente? Só tô procurando, é porque eu anoto no... Daiane. Oi? Anotei, peraí, Daiane. 13. Eu tenho anotado aqui no meu caderno também. 3 a 13. Não, página 3 a 13. 3 a 13, isso mesmo. Obrigada, tá? Cada 3. No meu caderno que tem, mas é porque tinha que abrir ainda. Anota aqui no meu caderno. Mas é isso mesmo, é de 3 a 13. Isso mesmo, ó. Pra não achar que é mentira, tá anotado aqui no meu caderno. 3 a 13. Ó, pode começar a fazer o teste na sexta-feira até segunda. Vocês já sabem, o mesmo esquema, tá? Outra coisa também, a nossa prova, se eu não me engano, vai ser do dia 8 ao dia 12, um negócio assim. A Karine vai mandar para vocês bonitinho, direitinho. Só tô avisando de uma vez, para quem já quiser ir estudando, né? Vai ser sobre o capítulo 5, a nossa prova. Capítulo 5 todo, tá? Então, pode ir estudando, quem quiser. Mas ela vai mandar o cronograma, igual sempre manda, direitinho para todo mundo. E outra coisa, tem trabalhinho lá na WebGIS. Então, vocês têm o prazo, né? Começou ontem o prazo até segunda-feira. Inclusive, acho que foi até a Júlia. Você tá aí, Júlia? A Júlia não tá aqui ainda, não. Daiane, eu já te enviei o meu. Já? A Júlia tá aqui. Ô, Júlia, perdão. A Júlia tá aqui, ó. A Júlia perguntou sobre... Tava com uma dúvida, né, Júlia? Aí eu falei assim, ó, Júlia, espera a aula de manhã. Porque aí eu vou explicar sobre a essência para vocês, tá? Aí vocês podem fazer. Eu queria já fazer de uma vez. Aí é pra te enviar até qual dia? Até segunda, da semana que Até vem. segunda. Até segunda, tá? Ô, Daiane. Oi. Eu tinha feito, tipo, muito minha opinião sobre liberdade e eu tratei um pouco da essência humana. Aí não tem problema, não, né? Tem não. Eu só falei com a Júlia que era para esperar, que eu ia explicar melhor, mas quem já fez argumentação de vocês mesmo. Ô, Daiane. Diga. É que eu não tinha entendido se eu tinha que falar a respeito de liberdade, tipo, da filosofia em geral, de todos os filósofos, ou sobre a minha opinião. Não podia ser de opinião, não tinha problema não. Se você quisesse se basear Maria em alguma Fernanda, ideia... desliga seu microfone, porque tá dando diferença. Maria Fernanda, desliga aí, fazendo favor. Se você quisesse usar, assim, algum viés de algum filósofo que podia, mas era pessoal, não tinha problema não, é para você argumentar sobre a liberdade, tá bom? Alguma dúvida, gente? Hoje eu vou fazer. Daiane, eu até coloquei uma coisa que Aristóteles falava e eu concordei também, aí, porque você ainda não tinha explicado aquela parte desse ponto 5, eu acho. Uhum. Não tem problema não, tá?
é um texto argumentativo, com a sua opinião, igual eu falei com a Júlia. Você pode, assim, basear nos filósofos, mas não tem problema, não. Pode colocar com a sua opinião mesmo, tá? Que bom, Gente, obrigada, Daiane. por nada. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Nós vamos falar do Sartre hoje. Jean-Paul Sartre. Deixa eu só colocar aqui. Peraí. Gente, estou utilizando nas minhas aulas a técnica que vocês me ensinaram. Eu adorei. Que bom, Daiane. Gente, credo, não tô conseguindo abrir aqui. Que coisa, que raiva aqui, ó. Então, tô usando muito, sério. Adorei, valeu aí. Engraçado, aumentei aqui, não aumentou, olha. Ô, Daiane, Liga. hoje você vai fazer revisão do seu textinho? Não, revisão pro teste eu não faço não, né, Maria Fernanda? A gente faz Assim, me comentando só, igual sempre. A gente faz Ah, revisão tá. só de prova, né? Porque senão não dá tempo se eu for... gente, agora é sério. Esse semestre eu tô tendo 2 aulas, mas na regra é 1 aula por semana, tá? Então, assim, eu estou sendo premiada, mas é 1 aula por semana e, ó, aqui eu tô indo mais devagarzinho, batendo um papinho com vocês pra gente, mas geralmente dá nem tempo de bater papo, não, correria. Tá? Aí semana que vem tem revisão pra prova. Para teste não tem como, tá, Maria Fernanda? Vamos lá, amores. Liberdade com consciência. A gente vai observar aqui, quando a gente fala assim, da era contemporânea, né? A gente está falando, gente, quando a gente fala da idade contemporânea no contexto histórico, vocês sabem, né? Que já é mais ou menos, assim, de 1700 e poucos para cá. Mas a gente vai falar já do século XX, já de 1900 e uns quebrados aí, ó. A gente vai observar que os filósofos, né, os estudiosos dessa época, eles querem abordar o seguinte, que nós somos seres livres e determinados. Então, nós somos os dois, né? Então, a gente vai observar como que isso acontece. Eu também, gente, vou falar a verdade. Eu penso e eu creio que nós somos seres livres e determinados. Deixa eu até marcar aqui, já que eu aprendi o recurso. Tá? Vocês vão marcando aí na medida que eu vou marcando. Oi? Determinada, tipo, ter um destino? Isso. Coisas que já são, vamos falar assim, coisas, vamos supor, da espécie... Vamos supor, Estela, você tem coisa que você não muda em você, igual a sua família. Você nasceu naquela família ali, né? Você é filha do Marcelo. Como é que chama sua mãe? Patrícia. Da Patrícia e você é irmã da Sofia. Então, isso é determinado para você. Agora, algumas coisas você pode fazer escolha. Você vai ver aqui daqui a pouquinho, tá? Então, Oi? Daiane, Oi? e filho adotivo é determinado também? Filho adotivo? Mas deixa eu ver aqui. É engraçado essa pergunta. Deixa eu raciocinar aqui. Peraí que eu tenho que pensar. Ô, Daiane. Ele queria a família dele de antes, só que os outros também iam querer Seu novo ele. irmão, nova vida. Ai, deixa eu filosofar aqui com meu marido depois. Posso? Pra te responder, que ele também dá aula de filosofia. Para eu pensar. Será que quando ele escolher a família? Olha aqui, o que acontece? O filho, vamos supor. Eu acho que não. Vamos pensar aqui. O filho adotivo. Chegou uma família lá para adotar o menininho. Vamos supor que ele já tem, assim, escolha. Vamos supor que ele tem 6 anos. Ele pode escolher ficar com aquela família ou não. Né? É uma questão muito filosófica essa daí sua, Júlia. A Júlia vem com as questões, assim, que dá uma... Ô, Daiane, mas ele não pode mudar de quem ele nasceu. Tipo, ele não pode não conhecer, de quem ele nasceu é determinado. Mas, por exemplo... Porque ele já tem a família de antes, assim. Isso aí não muda. Mas, por exemplo, se ele quer ficar com essa família
ou não, aí ele é livre, entendeu? Assim como você vai ver que se você, quando tiver uma certa idade, né, os seus pais são responsáveis por vocês, né? Vocês são menores de idade. Quando você tiver uma certa idade, aí você tem liberdade para morar na casa dos seus pais ou não, mas sabendo que essa liberdade tem consequência. Mas daqui a pouco eu vou falar disso, tá? Que isso aí é o tema mais para frente aqui do texto. Tá bom? Tá certo. Tá bom, Júlia? Eu penso assim, mas depois eu vou dar uma pesquisada nisso aí. Depois, qualquer coisa, pergunta ao Aristóteles. Quem sabe, né? Vamos chamar ele pra tomar um café quando acabar a pandemia. Cruz, credo, acho que vou querer, não, já pensou? Misericórdia. Ô, gente, vocês são demais. Então, minha gente, nós temos 2 filósofos. Eu vou... Ô, Daiane, Oi. então, voltado na questão que a Júlia tinha dito, por exemplo, já é determinado que ele nasceu. Mas igual, no período de adoção, tem tipo assim, um certo período, alguns meses, para a criança ver se ela vai se adaptar ou não. Aí aquilo não vai ser determinado para ele. Ele vai poder escolher se ele quer ou não conviver com aquela família, ser membro. Então Isso. seria tipo assim, Isso. uma escolha dele, não da liberdade que ele determinado pra tem. ele. É lógico, gente, que um bebezinho, vamos pensar, um bebezinho não tem consciência para escolher, né? Um bebezinho, ele não tem ainda discernimento para saber se ele quer ficar na família ou não. Mas uma criancinha maior, vamos supor, de uns 7 anos, né? Se ela está sendo maltratada, ela sabe que ela não vai querer ficar naquela família. Da mesma forma que se ela for bem tratada, ela já tem, né, gente, uma consciência para aceitar aquilo ali. Então, a família que ela veio é determinada. Agora, a família que ela vai pertencer, aí ela vai ser livre, igual eu tô falando, de acordo com a idade. Tá? Então, gente, vamos lá. Nós temos... Gente, marque esse parágrafo, escreva importante do lado dele. Inclusive, Isabelle, você pode ler esse parágrafo para nós? Daiane, me perdi aqui. Em que parte que está? Estamos na página 12. Ah, tá. Página 12, tá? Pode ler? Pode. Para o filósofo Edmund Husserl, se for esse nome, e Merleau-Ponty, também não se fala não, representantes da fenomenologia, corrente de pensamento contemporâneo que tenta superar a separação entre determinação e liberdade. O ser humano tem a condição de conhecer seus condicionamentos biológicos, psicológicos e sociais, tanto a capacidade de transformar suas determinações naturais em um mundo. Por exemplo, uma pessoa pode nascer de sexo masculino, determinação biológica, mas se identificar e assim ser reconhecida como ser humano do sexo feminino, consciência de liberdade. Assim, ser livre a escolher conscientemente aquilo que se deseja ser, ciente das consequências de cada escolha. Obrigada. Então, gente, o que acontece? A fenomenologia... Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, é porque esse exemplo significa sobre as pessoas transgênicas, transexuais, transgênero. Eles podem, tipo, escolher, assim, o sexo, mesmo terem nascido de outro. Não, nós vamos falar, gente, presta atenção. Não vamos falar das exceções, assim, porque existem alguns aspectos que envolvem, olha como que a filosofia, olha como que nós somos complicados. Porque existem alguns aspectos que envolvem religião, envolve ciência, envolve política. Então, o que acontece? Eu não vou falar assim, por exemplo, de pessoas que são, por exemplo, hermafroditas, tá? Que tem parte do corpo feminino e parte masculina. Eu vou falar assim, de uma forma mais simples, tá? Porque tem aspectos que a gente vai ficar aqui até amanhã discutindo. Pode ser? Uhum. Então tá. Então vamos lá. Então, gente, como eu disse aqui para vocês, a fenomenologia é uma corrente, né? Aqui está abordando 2 filósofos. Ô, Isabelle, não precisa ficar constrangida, que eu também não sei pronunciar muito corretamente esses nomes, tá?
que fala sobre a questão do determinismo e da liberdade, que são, gente, coisas que andam juntas, segundo, né, esses filósofos. E o que acontece? Eles vêm abordar aqui a questão do que é determinado e do que é ser livre. Então, vamos lá. Aqui deu exemplo, por exemplo, vamos supor, gente, eu tô falando, não vou pegar as exceções, casos mais complicados, vou pegar coisas mais simples. Um homem, por exemplo, o sujeito, vamos supor, o menino, o João, nasceu homem. Isso aí é determinado, gente. Você já veio determinado, né, com ele. Mas ele tem a liberdade de, por exemplo, passar por cirurgia, sei lá, e tentar se tornar uma mulher. Entendeu? Então, gente, é o exemplo que está aqui no material, tá? Então, existem coisas que são determinadas e tem coisas que são você usa da liberdade. Aqui também trouxe outro ponto. Vocês podem até marcar aqui assim, ó. Não precisa marcar tudo não, mas agora não tá marcando. Marcou. O fato e a transcendência. O que acontece, gente? O fato são coisas, características, né? Daquilo que o indivíduo é. Então, por exemplo, nós somos seres humanos, né? Outra coisa que é determinada, a família em que a gente nasce, tá? Igual eu falei. Eu usei o exemplo da Estela, né? Então, esse é o pai, a mãe dela, a irmã dela. Então, isso ela não escolhe, tá? A Isabelle não escolhe, a Júlia, eu não escolho. São coisas que são determinadas, tá? Pois não. E essas características determinadas podem ser, tipo, o sexo, algumas partes do corpo, essas coisas assim, que já nasce biologicamente já predeterminado? Isso, igual você é a Estela que nasceu uma menina. Você é uma menina, entendeu? Isso é determinado. Entendeu? Isso é determinado em você. Igual aqui tá falando, tá vendo? Ó, o corpo, as características psicológicas, igual você é uma menina calma. Parece que é calma, tá, Estela? Se não me engano, não, né? Depende. Então, você é uma menina. Se fizer raiva, ela manda uns áudios bravos, assim, dá um pouquinho de medo. Geralmente ela é calma, assim, pacífica. Geralmente ela é calma. Então, tá bom. Então, o quê? Essa é uma característica sua, né? Que veio determinado com você. É lógico, né, Estela? Se pisar no calo da gente, a gente fica bravo. Aí também fica não, brava, né? Mas é uma característica sua, né? Igual uma característica da Júlia, que eu gosto muito, tá, Júlia? Tô falando, gente, quem tá aqui na minha frente, porque que eu tô vendo. A Júlia, por exemplo, a Júlia é questionadora. Isso é bom, tá, Júlia? Eu sei. A Júlia tem umas perguntas muito boas. Tipo, ela pergunta umas coisas que eu nunca tinha pensado antes. Não, umas coisas interessantes. Então, assim, isso é uma característica determinada, né? Agora, vamos lá. A transcendência. A transcendência, gente, já é a dimensão da liberdade do ser humano, né? Então, é aquilo que o sujeito faz, né? As ações que ele promove, que leva além do que é determinado. Então, aqui trouxe alguns exemplos, ó. Um atleta paralímpico que corre mesmo tendo nascido sem as pernas. Então, ou seja, ele pode ter colocado uma prótese, né? Então, o quê? Ele teve liberdade, ele agiu além do que foi determinado para ele. Por exemplo, ele nasceu com uma deficiência, mas ele não ficou ali parado. Outra coisa, uma criança com síndrome mental que supera as suas limitações, né? E completa seus estudos, igual eu estava lendo. Eu não sei se foi na turma de vocês, gente, que é muito material que eu vou lendo. Sobre uma menina que fez gastronomia, uma menina com síndrome de Down. Foi na turma de vocês que eu li? Me ajuda a lembrar aí. Não, né? Eu acho que não, Daiane. Não, né? Acho que ano passado tinha uma coisa do tipo na nossa apostila, né? Tá. Então foi isso. Foi na apostila do 6º ano. Isso mesmo. Então, o que acontece? A menina sofria muito bullying na escola. É isso mesmo, foi sobre bullying que eu tava falando. E ela é uma criança, né, que hoje em dia ela é adulta já, mas com síndrome de Down. Ou seja, ela correu atrás, ela usou da sua liberdade, da sua ação, e hoje ela é chefe de um restaurante.
chefe não, acho que ela montou um restaurante para ela. Então, o quê? Ela superou as suas limitações. Então, vocês entenderam? Então, existem coisas que são determinadas e são coisas que a gente consegue fazer a partir da liberdade que a gente tem. Beleza? Então, tá. Agora, vamos continuar. Estamos aí na página 12, no terceiro parágrafo. Estamos aqui, ó. O que for para marcar, eu vou marcando e vocês vão acompanhando aí comigo, tá? Gente, vamos falar da liberdade em conjunto? O que acontece? Como fala aqui no nosso material, nós não somos ilhas, né? Vivemos isolados lá no meio do oceano, sem ninguém, né? O que acontece? A gente está em constante interação todo dia, toda hora. Nós temos diversas relações. Então, eu tenho relações com você de professora com aluno, você de aluno com professor. Lá no mercado, você tem, né, a sua interação com as pessoas que trabalham no mercado, no médico, no hospital. Então, a gente está interagindo todo dia, né? Então, todo dia a gente está convivendo com um monte de gente. Por exemplo, igual tá falando aqui, ó, no trânsito, no comércio. Quando a gente torce para algum time, a gente também está interligado com pessoas, estamos interligados com pessoas. Na política também, né? Então, o que acontece? De alguma maneira, ó, marquei aqui, nós vivemos interligados com outras pessoas. Seja na nossa casa, né? Seja no nosso prédio, no país, no planeta. Então, a gente não vive sozinho, graças ao bom Deus, né? Porque imagina, viver sozinho também não deve ser bom, não. Então, o que acontece, gente? Quando eu falo de liberdade, a gente tem que tentar entender que a liberdade, ela tá ligada a um caráter social. O que é isso? Que caráter social é esse? Que eu tenho que usar da minha liberdade não de forma individualista, tá? Não pensando somente em mim. Porque toda escolha que eu fizer, ela vai afetar o meu próximo. Tá dando para compreender? Quando eu utilizo da minha liberdade, eu acabo afetando o outro de alguma maneira. Tá? Então, quero até que a gente leia esse parágrafo aqui, que é extremamente importante. Tá? Desculpa, peraí. É o primeiro. Nossa, aqui tem tanto parágrafo. Deixa eu puxar aqui para vocês observarem aqui. Peraí. Ó, tô na página 12. Ah lá, eu vou subindo aqui. Dessa forma. Acharam? Acharam? Então tá. Vou pedir. Quem que tá aí na aula comigo? Que eu tô vendo. Pode? Posso ler também? Deixa. Tá, a gente divide. Uma lê um pouquinho, outra lê um pouquinho, tá? Então, a Maria Fernanda lê até aqui, a Estela lê o resto. A Maria Fernanda vai ler até semelhante. Até onde, Daiane? Até onde tá aqui, ó, meu pontinho aqui, ó, semelhante. Tá, é dessa forma, né? Dessa forma, pode-se afirmar que qualquer conceito de liberdade possui um caráter social. Por estarmos conectados, todas as atitudes que tomamos impactam diretamente ou indiretamente para nós mesmos. É minha! Pode deixar a Estela continuar. Pode ler, Estela, então. Separou nessa parte de todas? Aqui, ó, onde que tá meu negocinho aqui, ó. Obrigada. Toda escolha que realizamos livremente no âmbito individual tem consciências para nós mesmos, mas também para o outro. Por isso, é impossível separarmos a liberdade de responsabilidade. Se somos livres para realizar nossas vontades, o outro também o é. Nossa Senhora. Para essa rede de relações funcionar bem, é necessário que entendamos essa conexão entre as minhas decisões e a do meu semelhante. Isso nos faz perceber que o direito de ser livre implica também com o dever de ser livre. Para podermos fazer... Pode continuar? Ah, desculpa, eu que viajei aqui. Tá, pode continuar. Para podermos fazer nossas escolhas, é preciso que exista um espaço público livre que só é construído com a noção de dever social. E é por isso que existem as leis.
A obrigação de cada ser humano em sua vida social serve para garantir os direitos iguais de liberdade. Gente, inclusive, eu acho que bom vocês escreverem importante aí do lado desse parágrafo aqui, ó. Eu marquei a primeira e a última frase, mas vocês podem escrever importante, tá? Gente, então o que acontece? Como eu disse, a minha liberdade, ela afeta o outro, né? Então, vamos pensar. Quem mora em prédio? Eu moro em prédio. Mais alguém? Eu. Eu também. Então, vamos pensar assim, ó. Eu gosto de ouvir música alta. Eu faço isso não, tá, gente? Mas tô dando um exemplo. O que acontece? Às vezes, naquele momento, a música alta tá sendo bom pra mim. Mas e quando o meu vizinho ligar a música alta que eu estiver assistindo minha aula online? Ou que eu estiver dando a minha aula online? Então, eu tenho que saber... Oi? Daiane. Oi? Eu ligo. Aí só dá meus vizinhos bater na janela. Misericórdia. Mas eu deixo alto do mesmo jeito. Ô, Daiane. Ué, eu coloco alto, ele fica fechando a janela. Olha, eu não queria ser vizinha da Tainá, não. Daiane. Misericórdia. Daiane. Oi? Quer vir participar comigo, Daiane? Oi? Ô, Daiane. E o meu vizinho que acha que tá cantando ópera? Fica cantando a noite toda. Ele acha Não, que mas ópera é chato de ficar ouvindo. Não, começa. Eu tô Ô, gente, lá mas jogando aqui, agora é sério. O que acontece? É lógico que dentro, vamos falar assim, do condomínio, do prédio, tem as regras, que no meu prédio tem regra também. Mas eu tô falando assim, será que se no período que é possível, que é legal, vamos dizer, ouvir música, será que se eu colocar muito alto, no outro dia não vai prejudicar, né? Se eu colocar pra mim, tá bom, às vezes quando eu estiver fazendo uma coisa que eu quero descansar, ou se eu estiver passando mal, o outro ligar muito alto, será que vai ser bom? Então, gente, essas coisas elas devem ser pensadas, tá bom? Elas devem ser raciocinadas. Então, o que acontece? A minha liberdade, ela influencia o outro. Daiane, linda do meu coração. Diga, amor, aí. Aqui na minha cabeça sobre o negócio que você falou. Então, a minha liberdade eu tenho que dividir com alguém por causa da consequência dele. Você tem que pensar o seguinte, que a sua liberdade, ela afeta o outro, certo? Sim. Então, eu tenho que pensar que eu não posso agir de qualquer maneira, sem pensar no outro, porque o outro também pode fazer isso comigo. Tá entendendo? Então, isso pode me prejudicar. Então, eu posso estar prejudicando o outro e não percebo. Mas e quando ele fizer o contrário? Entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso tudo aí. Outra sobre coisa... a música, Daiane, sobre a música, você vai até o vizinho e faz uma baladinha dentro da casa dele. Fechou, uai. Um churrasco. Oi? Sobre Coloca o som mais alto que o dele, ué. Isso. É verdade. Gente, olha como é que vocês Isso, estão. guerra, competição de Vai pra música. festa junto, então, vai lá. Olha aqui, mostrem que vocês são Churrasquinho. pessoas educadas. Churrasquinho, Ela- Daiane, da casa dele. Gente, Churrasquinho na casa misericórdia, a aula já tá dele. acabando. Ô, Agora vamos Daiane, adiantar aqui, que a aula tá acabando e eu não acabei o negócio. Olha, deixa eu falar com vocês então. Então, gente, quando a gente quer, agora sério, quando a gente quer a liberdade da gente, a gente tem que saber que tem uma consequência. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Os filhos têm mania de falar assim, nossa, olha, todo menino fala isso. Quando eu fizer 18 anos, eu vou ter minha casa, eu vou ter meu carro, Não não sei o quê. Eu sei que eu já falei isso, né? Tudo quanto é menino fala isso. Mas o que acontece? Você tem que saber que quando você tiver 18 anos, se você tiver condição, não sei, né, de ter sua casa, você tem que saber que você tem conta de luz, conta de água para pagar, tem que faxinar a casa. É igual a menina quando fala assim, a moça, né? Eu quero me casar, né? Casar, mas tem que saber que vai ter as obrigações. Então, eu tenho que utilizar da minha liberdade com consciência, porque a gente tem que entender que para as minhas escolhas, eu tenho uma consequência, entendeu? Então, isso é muito sério. Eu tenho que
ter a minha liberdade, usufruir da minha liberdade com consciência e saber que tem consequência também. Gente, só vou adiantar aqui um pouquinho, depois eu deixo vocês participar aqui comigo, senão não vai dar tempo. E uma coisa muito bacana, esse aqui, gente, é um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, e ele vem falar o seguinte, olha que interessante essa frase, vou até marcar ela aqui, ó. Por muitos anos da história ocidental, seguimos a tradição do senso comum que assim ensinava: a minha liberdade termina quando começa a do outro. Para ele, essa frase está errada, sabe por quê? Não deve existir um muro entre a minha liberdade e a da Estela, entre a minha liberdade e a da Júlia, entre a minha liberdade e a da Isabelle. Não. Para ele, eu tenho a minha liberdade, ela tem que estar condicionada ao grupo que eu vivo, tá? Porque ele fala que quando eu falo da minha liberdade, eu estou sendo individualista. Aqui, ó, vou até marcar aqui também, ó. Eu gosto de cobrar isso em prova, tá, gente? Tô falando serinho, presta atenção. Quer ver? Só aqui, ó. Marquei, olha o tanto que eu marquei. Então, a liberdade, ela não tem que estar associada ao meu achismo, né? Ao meu individualismo. Ela tem que estar relacionada, gente, à minha convivência com a comunidade, com o grupo, né? Para que a gente viva bem. Então, tem que pensar que a minha liberdade, ela não pode prejudicar o meu irmão, ela não pode prejudicar o meu vizinho, né? Ela não pode prejudicar o meu próximo, tá? Ô, gente, é lógico que existe exceção, né? É lógico que existe exceção e tal. Eu tô falando aqui no contexto geral. Daiane. Oi? Saúde. Mas aí a liberdade estaria meio que interligada? Segundo Jean-Paul Sartre, sim. A liberdade, ela estaria condicionada à minha comunidade ou ao grupo que eu vivo, tá? Então, Estela, você tem que pensar, vamos supor, seu pai comprou uma caixa de bombom para você e para sua irmã. Você pode ir lá e comer a da Sofia, né? Só que você tem que pensar que aquilo vai ter consequência. Na hora que seu pai vier, ele vai falar assim, uai, Estela, não foi uma para você, uma para ela? Talvez ele te dê um castigo. Tô dando um exemplo, tá, gente? Então, a gente tem que saber que a liberdade da gente tem consequência, né? Então, eu falei, eu quero ir morar sozinha. Tem que saber que vai ter consequência, tem conta para pagar, tem casa para arrumar, né? Então, tem as questões que são complicadas. Continuando aqui, gente, que escreva importante nesse texto aqui, para que vocês compreendam a atividade que eu passei lá no WebGIS. Então, gente, falando ainda do filósofo Jean-Paul Sartre, ele vem falar o seguinte, que é mais importante. Vou até marcar o parágrafo que é mais importante aqui. Aqui, ó. Gosto de cobrar isso em prova também, por isso que eu tô pedindo para prestar atenção. O Sartre, ele ganhou, gente, esse aqui é só uma das características dele, da vida dele, né? Ele ganhou um prêmio Nobel de literatura e tal, e ele não quis receber. Olha que interessante. Ele foi, né, gente, é uma honraria receber um prêmio, porque ele disse o seguinte, que se ele recebesse esse prêmio, meio que ele estava preso, tá? A essa comissão que deu o prêmio. Então, ele preferiu não receber. Ele preferiu ter autonomia para ele criar o que ele quiser. Porque se ele recebesse esse prêmio, ele ia estar associado à comissão organizadora. Tá dando para compreender? Então, ele queria liberdade para ele criar o que ele quisesse sem estar condicionado a ninguém. Entendeu? Mas, não seria meio que, tipo, ingratidão? Ou não? Eu acho também, sabe? Que eu acho que eu não ia achar ruim ganhar um prêmio, não. Eu ia achar muito bom. Vou levar esse prêmio, posso até guardar, mas eu levo. Eu também levo. Mas ele falava, assim, que ele queria mostrar para os amigos. Mas pensa aqui comigo. Vamos supor, ele ganhou o prêmio lá, o Prêmio Nobel de Literatura. Aí vamos
tô dando um exemplo, que eu nem sei, tá? Vamos supor que nesse prêmio eles falassem assim, você vai receber esse prêmio, mas você não pode escrever textos criticando o governo. Um exemplo. Aí ele se sentiu que ele ia ficar meio que preso, entendeu? A inspiração dele ia ficar, reprimida. Seria mais ou menos isso, deu pra entender? Então ia ter tipo ação pra ele. E mais ou menos, seria mais ou menos isso. Agora vamos aqui que essa parte aqui que é importante, ó. Vou ler rapidinho para explicar. Geralmente, o nome... Aqui, ó, tô nesse parágrafo aqui, ó, terceiro. Geralmente, o nome de Sartre é associado à corrente filosófica conhecida como existencialismo, uma linha de pensamento que acredita que não há ordem no universo e não há objetivos certos ou errados. Os indivíduos são livres para criar sua própria vida de acordo com as escolhas que fizeram e devem ser responsáveis por suas ações. Tá vendo? Ó a responsabilidade aí. É no processo livre de escolha, a cada dia de nossa existência, que construímos a essência humana. Atenção aqui, ó. Então, a partir do que eu vou vivendo e das minhas escolhas, eu construo a essência humana. Eu construo o que eu vou ser, tá vendo? Escolhemos a nossa essência ao procedermos à escolha do personagem que pretendemos ser. Daí a famosa frase de Sartre: a existência precede a essência. Eu gosto de cobrar isso, tá, gente? Então, o que acontece? Sartre fala que primeiro eu existo. Então, primeiro eu nasci, tá? Vamos pensar. Depois eu vou construir naquilo que eu quero ser. Se eu quero ser professora, se eu quero ser dentista, se eu quero ser engenheira, tá? Se eu quero ser uma pessoa, vamos supor, gentil, ou se eu quero ser uma pessoa sem educação, isso aí a gente pode escolher, tá, gente? Isso aí a gente escolhe. Você não precisa ser... lógico que tem pessoa que é séria e tem pessoa que é mais, né? Mais alegre. Mas eu posso escolher ser educada ou não. Deixa eu agilizar aqui, senão não vai dar tempo. Então, o homem é um ser que não pode querer senão a sua liberdade. E que reconhece também que não pode querer senão a liberdade dos outros. Daí que ninguém vive livre sozinho. Enfim, para Sartre, não existe o destino. Nós que construímos o nosso futuro. Então, Sartre fala que nós existimos e nós construímos o que queremos ser. Tá bom? E ele defende a corrente do existencialismo, que a gente vai estudar mais no ano que vem. Oi? A família pode interferir? Pode. Pode interferir, por muitas vezes, tá? Isso aí vai do contexto que você vai vivendo, né? Um dia vai. Hã? Rayane. Um dia vai. Não entendi. Um dia vai para falar meu nome. Fala só Guimarães. Guimarães, tá. Ô, Daiane, mas aí esse Sartre, ele não concordava, então, com o determinismo e liberdade meio que interligados? Ele defende a corrente do existencialismo. O que ele fala? Ele fala que primeiro o sujeito, ele nasce, ele é um indivíduo. E ele que vai construir, ele tem o poder de determinar aquilo que ele quiser ser. Ele tem a liberdade, desculpa, tem a liberdade de escolher